Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Vivemos um tempo em que pensar virou erro, e a burrice virou virtude. Você já percebeu como a sociedade celebra cada vez mais a mediocridade disfarçada de paz interior? Não se trata de inteligência emocional, nem de humildade. É burrice mesmo. Uma burrice sofisticada, silenciosa, docilmente adaptada. O tipo de burrice que não questiona, não confronta, não investiga. Apenas sorri, concorda e se acomoda. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like. Ajude nosso canal a bater a meta de 10 mil seguidores até o mês que vem. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois tem gente demais se perdendo em dores que não sabem nem nomear. Esse vídeo pode abrir um caminho ou, pelo menos, servir de consolo. Vamos em frente. Vivemos um tempo em que o sujeito que pensa demais é visto como problemático. Questionar virou sinônimo de ser difícil de lidar. Ter dúvidas é pesado. Exigir coerência é tóxico. Enquanto isso, quem se conforma com tudo é chamado de evoluído. Quem aceita qualquer absurdo com passividade é promovido a exemplo de maturidade. Mas o que está por trás desse elogio disfarçado à ignorância? Freud já dizia que o ego busca evitar o desprazer a qualquer custo. E não há desprazer maior do que entrar em contato com verdades que ameaçam a ordem confortável das mentiras bem ensaiadas. Pensar exige angústia. Duvidar é um ato de coragem. Questionar tudo o que nos ensinaram sobre sucesso, amor, espiritualidade e identidade é uma forma de morrer e renascer. Repetidamente. E ninguém quer morrer. É mais fácil sorrir para a câmera, repetir frases de efeito, meditar por conveniência e chamar isso de consciência plena. É mais confortável fingir que já entendeu tudo, que não sente mais raiva, que está em paz. A burrice virou uma performance espiritual, uma farsa existencial vendida como sabedoria. E quem não a compra vira o chato, o denso, o negativo. Mas eu te pergunto, e se o verdadeiro autoconhecimento não estiver na paz da aceitação, mas no desconforto da pergunta? E se a sua lucidez for justamente aquilo que a maioria vai tentar silenciar? Ninguém nasce burro. A burrice, como fenômeno psíquico e social, é aprendida. Mais que isso, ela é estrategicamente reforçada. Alguém percebe que pensar dói, que questionar atrapalha, que duvidar irrita. E então começa a silenciar a própria lucidez em nome de uma aceitação imediata. O mundo sorri de volta. A recompensa vem. Menos atrito, mais pertencimento. E é assim que se instala a burrice funcional. Essa não é a burrice caricata marcada por ausência de inteligência. É uma burrice conveniente. Operacional. Que sabe o suficiente para sobreviver, mas jamais o bastante para perturbar o sistema que a acolhe. Freud chamaria isso de recalque socialmente organizado. Um modo coletivo de enterrar os impulsos mais inquietantes da consciência. Um pacto silencioso entre o eu e o mundo. Um pacto que exige a renúncia do pensamento próprio como moeda de troca pela sensação de pertencimento. A cultura popular colabora com entusiasmo. Os sábios de Instagram, os gurus de frases feitas, os vendilhões de serenidade em pílulas emocionais. Todos têm algo em comum. Vendem uma paz mental baseada na fuga do conflito interno. A proposta é clara. Pare de pensar. Pare de se questionar. Pare de se debater com seus paradoxos. Apenas aceite. Apenas siga o fluxo. Apenas confie. E assim a burrice vai ganhando uma aura sagrada. Quem ainda ousa pensar profundamente começa a parecer agressivo. Quem expressa dúvida é visto como instável. Quem aponta contradições é julgado como negativo. O sintoma moderno não é o excesso de sofrimento, é a normalização da idiotia espiritualizada. E esse fenômeno é perigoso justamente por parecer inofensivo. Freud observava já em sua época que há uma pulsão profunda no ser humano por retorno à estabilidade, à repetição, ao que é previsível. E isso é compreensível. O ego busca se proteger. O problema é que, para manter essa estabilidade, muitos sacrificam justamente o que nos diferencia dos animais. A capacidade de simbolizar, de criar significados, de duvidar da narrativa oficial. Duvidar virou um ato revolucionário. E não estamos falando aqui de teoria da conspiração ou rebeldia adolescente. Estamos falando de um pensamento genuíno. Aquele que olha para dentro e diz: tem algo errado com essa minha paz. Tem algo estranho nessa minha adaptação. Por que continuo sorrindo se nada faz sentido? Por que aceitei tanta coisa sem nem me perguntar o que isso dizia sobre mim? Essa inquietação é o começo da inteligência psíquica, o começo da autonomia existencial. Mas ela assusta. Assusta porque tira do sujeito o conforto de ser carregado, porque obriga a assumir responsabilidade,
porque exige que o sujeito atravesse a angústia de não saber quem é, do que gosta, no que acredita. A burrice protege contra isso. Ela é como um anestésico suave que impede o colapso ao custo da lucidez. O preço é invisível, mas alto. A pessoa se afasta de si mesma. A burrice moderna tem uma estética própria. Ela se veste de positividade, se expressa por mantras, se legitima com um vocabulário que mistura espiritualidade diluída com neurociência de panfleto. E o que poderia ser um caminho de expansão da consciência vira uma cápsula de fechamento mental. Tudo é resumido a frases automáticas. Tudo é esquecido sob a capa de que o universo sabe o que faz. A psicanálise não tem piedade desses atalhos. Freud apontava que a repressão não some, ela volta. E volta com força. O que você não pensa conscientemente te engole no sintoma. Aquilo que você não elabora vira compulsão. O que você evita questionar se torna padrão inconsciente. A burrice, portanto, não é um ponto neutro. Ela é um modo de garantir que a neurose continue operando sem ser confrontada. Agora, respira fundo. Pensa nas pessoas que você conhece que são elogiadas por serem de boa, por não se envolverem em problema nenhum, por aceitarem tudo com maturidade. Talvez algumas dessas pessoas estejam realmente em paz, mas talvez outras estejam anestesiadas. Talvez algumas tenham feito da burrice um mecanismo de sobrevivência. Talvez você mesmo tenha se escondido nela. E ninguém pode te culpar. Pensar é doloroso. Rever é exaustivo. Desconstruir aquilo que te dá identidade é um processo que arranca a pele. Mas enquanto a burrice te protege da angústia, ela também te impede de evoluir de verdade. Você vira um reprodutor de ideias que nem são suas. Uma sombra de si mesmo que brilha nas redes sociais, mas que murcha quando está sozinho. Esse é o ponto cego que pouca gente quer encarar. Por que continuamos chamando de evolução o que na verdade é anestesia? Por que confundimos neutralidade com sabedoria? Por que elogiamos cada vez mais os que não se posicionam, não problematizam, não inquietam? O mundo virou um teatro onde a lucidez virou vilã. E quem ousa pensar demais é tratado como ameaça ao bom funcionamento da ignorância coletiva. É aqui que Freud nos ajuda a abrir os olhos. A função do pensamento crítico, segundo ele, não é apenas nos proteger de enganos externos. É nos proteger de nós mesmos, das armadilhas que criamos para escapar da verdade interna, dos truques do ego que transformam uma submissão em equilíbrio, da covardia que se fantasia de sabedoria emocional. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. E então, o que te incomoda mais? A burrice alheia ou a sua própria acomodação diante dela? O que chamamos de burrice raramente é um déficit de capacidade intelectual. Na maior parte das vezes, trata-se de uma recusa inconsciente. Uma recusa que tem função. Uma recusa que protege. Porque pensar de fato desestabiliza. E o ser humano moderno, apesar de mais livre do que nunca em termos formais, está psicologicamente cada vez mais aprisionado. A burrice moderna não é aquela caricatura de alguém que não sabe somar 2 mais 2. É alguém que sabe somar, mas escolhe não pensar nas consequências da equação emocional que vive. Sabe que está em um relacionamento insatisfatório, mas diz que é grato. Sabe que odeia o próprio trabalho, mas repete que está tudo certo. Sabe que seus valores estão em conflito, mas prefere silenciar o incômodo com gratidão forçada. O elogio à burrice começa nesse ponto. Quando a sociedade percebe que alguém parou de criar ruído, ela aplaude. Parar de pensar é lido como equilíbrio. Deixar de questionar é vendido como espiritualidade. Evitar conflitos internos é recompensado com curtidas e abraços. Mas por trás desse verniz está um sujeito exausto, que aprendeu que pensar machuca, que questionar isola e que a dúvida afasta. Freud não via o sofrimento psíquico como algo a ser eliminado. Ele via como um sintoma de que o inconsciente está tentando comunicar algo. E o que fazemos com isso hoje? Silenciamos. Não com análise, não com elaboração simbólica, mas com distrações, com práticas automáticas, com mantras que viraram mais um mecanismo de defesa. Você já reparou como os discursos de aceitação plena muitas vezes escondem uma incapacidade de confronto? A pessoa diz que aceita tudo, mas isso não é nobreza espiritual. É uma cisão. É uma fuga. É o ego dizendo, não quero lidar com o que dói, então vou transformar em virtude minha omissão. E o mundo aplaude, porque um sujeito inconsciente é muito mais fácil de lidar. Agora, pensa comigo. Você já tentou conversar com alguém que está em negação total? Não adianta mostrar fatos, dados, argumentos. A pessoa sorri, muda de assunto, diz que você é pesado. Ou pior, diz que você está vibrando numa frequência ruim. Isso não é luz. Isso é burrice elevada à categoria de sabedoria. Um narcisismo espiritual que transforma o silêncio em escudo e o conformismo em valor. A psicanálise desmascara esse jogo.
Freud falava do conceito de resistência, uma força interna que impede o sujeito de acessar aquilo que ameaça sua narrativa de estabilidade. A resistência atua justamente onde está o trauma, onde está o real incômodo, onde mora a verdade que, se fosse reconhecida, obrigaria à mudança. E mudar é morrer um pouco. Por isso a resistência é tão feroz. A burrice funcional de hoje é uma forma de resistência coletiva, uma forma de garantir que não haja fricção, que ninguém vá fundo demais, que o sujeito continue operando no automático, chamando isso de maturidade. Mas a maturidade real passa pela dor, passa pela revisão da própria história, passa pela confrontação com os desejos mais inconfessáveis. E é aqui que mora o conflito real. A pessoa não é burra porque quer. Ela se tornou burra porque descobriu que isso a mantinha viva, que isso evitava a dor do desencaixe, que isso a protegia da vergonha, da inadequação, da falência emocional. É um pacto inconsciente, uma negociação com o sintoma. 1. Eu finjo que não vejo, e o mundo finge que me aceita. Só que há um custo. O sujeito começa a definhar. Não por fora, mas por dentro. A angústia retorna. Não como pensamento, mas como cansaço crônico, procrastinação, apatia, vícios sutis. O corpo começa a gritar o que a mente se recusa a elaborar. A falta de sentido se instala. E ainda assim o elogio permanece. Porque ninguém quer ser o louco que aponta o vazio no meio da festa. Você já se sentiu assim? Em um ambiente onde tudo parece lindo, positivo, equilibrado, mas algo dentro de você grita que aquilo é falso. E então você duvida de si mesmo. Será que eu sou o problema? Será que eu sou negativo? Será que pensar demais me torna disfuncional? E é nesse ponto que a burrice vira um ideal. Porque o pensamento virou um fardo, uma ameaça, uma excentricidade. Ser lúcido hoje é ser solitário. Freud também nos ensina que a verdade psíquica não é democrática. Ela não se molda ao consenso. Ela é pessoal, singular, intransferível. Por isso, quando você começa a pensar de verdade, inevitavelmente se afasta da manada. Não porque queira, mas porque percebe que o que move a massa é muitas vezes uma mentira funcional, uma burrice sincronizada, uma coreografia de inconscientes recalcados dançando a música que ninguém ousa pausar. É difícil sustentar a lucidez nesse cenário. O sujeito que pensa demais não dorme em paz, mas também não vive em transe. Ele vê, ele sente, ele intui que há algo errado. E isso já é um sinal de saúde mental, porque a patologia muitas vezes está no sujeito que se adaptou demais, que se ajustou tanto ao mundo que perdeu o contato consigo mesmo, que chama de evolução o que foi na verdade rendição. Agora, tenta se colocar nessa situação. Você em algum momento já escolheu fingir burrice para não perder um vínculo? Já omitiu sua opinião para não ser rejeitado? Já escondeu uma dúvida porque sabia que, se a verbalizasse, ela mudaria sua vida inteira? Se sim, você não está sozinho. Todos nós fazemos isso, em maior ou menor grau. É uma defesa, um mecanismo, uma tentativa de pertencimento. Mas a pergunta que importa é: até quando isso vai ser suficiente? Porque há um ponto em que o elogio à burrice deixa de ser um elogio, vira um sintoma, um grito abafado, uma tristeza que não sabe de onde vem, uma sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Freud chamava isso de mal-estar da civilização, um desconforto crônico gerado pelo pacto entre o sujeito e a norma, uma troca injusta entre autenticidade e aceitação, uma castração psíquica que garante o convívio, mas rouba a singularidade. E talvez seja isso o que mais adoece hoje. Não é a dor aguda, é a dor crônica da adaptação excessiva. É a burrice funcional que silencia a angústia, mas também cala a potência criativa. É o conformismo disfarçado de maturidade que destrói qualquer possibilidade de individuação real. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo, porque pensar pode doer, mas não pensar é morrer aos poucos. A burrice, nesse ponto, já deixou de ser uma escolha individual. Ela se transforma em um arranjo coletivo, um acordo silencioso em que cada um abdica de parte da própria lucidez em troca de um pertencimento superficial. Essa operação psíquica tem raízes profundas, e para entendê-la, precisamos ir até o núcleo do pensamento freudiano. A verdade de que o ser humano é um animal dividido, entre o que deseja e o que pode, entre o que sente e o que deve parecer, entre a pulsão e o superego. Freud não via a cultura como uma bênção absoluta. Ele via como uma conquista trágica. O sujeito precisa abrir mão de seus impulsos mais autênticos para viver em sociedade. Mas essa renúncia não é gratuita. Ela gera recalque, gera conflito, gera mal-estar. E onde há recalque, há também a necessidade de mecanismos de defesa. A burrice nesse cenário surge como um dos mais eficazes, porque ela é discreta. Ela não entra em confronto direto com o desejo.
Apenas o adormece. É como se a mente dissesse: não pense nisso agora. Isso vai te complicar. E então o sujeito obedece, com um sorriso no rosto, com um discurso afinado, com uma vida que parece ajustada, mas que fede por dentro. Esse fedor psíquico não tem cheiro visível, mas se manifesta na sensação constante de vazio, na necessidade incontrolável de distração, na dificuldade crônica de estar consigo mesmo sem o amparo de uma tela, de um ruído, de um ritual repetitivo que ocupa o tempo, mas não preenche o ser. A burrice se instala como um zumbido interno, um ruído de fundo que impede o pensamento verdadeiro de emergir. E a cultura moderna colabora com isso em todos os níveis. A escola ensina a decorar, mas não a pensar. O trabalho ensina a obedecer, mas não a refletir. As redes sociais estimulam a repetição, não a elaboração. O mercado espiritual vende alívio, não confrontação. Tudo parece organizado para impedir que o sujeito atravesse o real. E o real, como diz Lacan em continuidade a Freud, é aquilo que resiste à simbolização. É aquilo que dói, que escapa, que denuncia. O real aparece no momento em que a burrice não dá mais conta, quando o sintoma transborda, quando o colapso emocional força o sujeito a sair da anestesia, quando o elogio dos outros já não acalma a angústia interna. É nesse ponto que a análise se torna urgente, porque só ela oferece um espaço onde o pensamento não é punido, mas valorizado, onde a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de saúde, onde o sujeito pode finalmente parar de fingir que está tudo bem. Mas chegar nesse ponto é raro. A maioria vai até onde o elogio sustenta, até onde a performance segura, até onde a ignorância ainda rende afeto, aceitação e aplauso. É preciso um certo colapso para que a lucidez volte, um colapso simbólico, um corte no script, um momento de não dar mais para fingir. E nem todos suportam esse momento. Muitos adoecem gravemente antes. Outros passam a vida inteira orbitando em torno da burrice, chamando isso de estilo de vida. É nesse ponto que precisamos trazer à luz o conceito de identificação. Freud descreveu a identificação como o processo pelo qual o sujeito toma para si características de figuras externas. No começo da vida, isso é vital. A criança imita para sobreviver, mas na vida adulta, muitas dessas identificações permanecem congeladas. O sujeito continua obedecendo a vozes que já nem existem mais. Continua repetindo padrões que um dia foram protetores, mas que hoje são prisões. A burrice pode ser uma forma de identificação, com um pai submisso, com uma mãe que nunca se rebelou, com uma família que sempre priorizou a aparência, com uma cultura onde pensar era perigoso. O sujeito aprende que a ignorância é um escudo, que não saber o protege do conflito, que ser de boa garante afeto. E então ele se agarra a isso como se fosse parte de sua identidade. E ninguém mexe com identidade impunemente. Quando você confronta alguém que opera nesse regime, não está apenas questionando uma ideia, está ameaçando uma base narcísica, um pilar psíquico que sustenta sua sensação de ser alguém. Por isso a reação é tão feroz. Por isso a burrice é defendida com tanto zelo. Ela se torna território sagrado, intocável. E qualquer tentativa de trazer luz é recebida como agressão. Mas existe algo ainda mais delicado aqui. A burrice, muitas vezes, é também uma herança de dor. Um legado transgeracional de silêncio. Famílias inteiras constroem sua identidade sobre não saber. Não saber da violência sofrida. Não saber dos traumas enterrados. Não saber das verdades incômodas que pairam como fantasmas. E então o silêncio vai passando de geração em geração. A burrice se torna a linguagem oficial. O idioma do pacto de sobrevivência. Quebrar esse pacto exige coragem clínica. Exige que o sujeito olhe para a própria história e diga: eu fui treinado para não pensar, para não sentir, para não perguntar. Mas eu não vou mais repetir isso. E isso dói. Porque pensar é entrar em guerra com os fantasmas da família. É trair o script. É decepcionar aqueles que nos amaram dentro da burrice. E isso requer luto, requer ruptura, requer reconstrução. É por isso que a análise é um processo tão revolucionário, porque ela devolve ao sujeito o direito de pensar, de sentir, de duvidar, de desmontar a fantasia de que está tudo bem. Freud criou um espaço em que o pensamento é radicalmente livre, onde o que importa não é o que é bonito, mas o que é verdadeiro, onde a lógica inconsciente é mais importante que a coerência social. E nesse espaço, o elogio à burrice perde força, porque não há mais aplauso fácil. Há escuta, há confronto, há elaboração. A filosofia ajuda a sustentar esse movimento. Nietzsche dizia que poucos são fortes o bastante para suportar a verdade, e que a mentira é muitas vezes uma necessidade vital. Mas ele também acreditava que a grandeza humana está em atravessar a dor da lucidez, em não fugir da angústia do pensar, em se tornar o próprio mestre, e não um papagaio do discurso dominante.
A burrice como virtude é uma desistência disso tudo, é a opção por uma vida morna, uma consciência domesticada, um ego sem fricção. Mas o preço é alto, porque uma vida sem pensamento é uma vida sem profundidade, sem memória, sem direção. É apenas sobrevivência em loop. Então eu te pergunto, quantas vezes você já foi elogiado por coisas que no fundo sabia que não eram virtudes? Quantas vezes o silêncio foi confundido com sabedoria? Quantas vezes a sua passividade foi celebrada como evolução? Talvez esteja na hora de revisar tudo isso. Chega um momento em que não dá mais para sustentar o personagem. O sujeito que sempre foi elogiado por sua calma, por sua leveza, por sua doçura, começa a perceber que o silêncio virou prisão, que a neutralidade virou omissão, que a paz virou anestesia. É aqui que começa a virada interna. Uma ruptura sutil, mas irreversível. Uma espécie de cansaço da própria performance. Um esgotamento de fingir que não vê, não sente, não pensa. O primeiro passo é reconhecer o pacto. Admitir que em algum momento foi mais seguro parecer burro do que se mostrar lúcido. Que foi mais fácil sorrir do que nomear o incômodo. Que a inteligência emocional foi reduzida a uma técnica de contenção da dor. E isso não é culpa, é mecanismo. É sobrevivência. Freud chamaria isso de defesa do eu. O eu, pressionado pelas exigências do superego e pelas pulsões do id, faz o que pode para não colapsar. E a burrice, nesse jogo, se torna uma estratégia psíquica de estabilização. Ela reduz o volume da angústia, simplifica os conflitos internos, amortece as contradições, mas não resolve nada. Apenas suspende o desconforto por tempo indeterminado. O problema é que essa suspensão cobra juros. Ao negar a lucidez, o sujeito perde também o acesso à própria potência criativa, a capacidade de reescrever sua história, de reinterpretar seus traumas, de encontrar saídas simbólicas para a dor. Fica preso em um ciclo de repetições, relacionamentos rasos, trabalhos que não dizem nada, rotinas que apenas mantêm o corpo em movimento enquanto a alma definha lentamente. Talvez você já tenha sentido isso, uma sensação difusa de estar vivendo abaixo do que poderia, não por falta de oportunidades, mas por medo de encarar o que viria depois do pensamento verdadeiro, depois da pergunta que você vem adiando, depois da resposta que você já sabe, mas ainda não teve coragem de assumir. Esse é o ponto de inflexão, quando o elogio social não basta mais, quando a burrice deixa de proteger e passa a adoecer, quando a omissão começa a parecer traição a si mesmo. Nesse instante, o sujeito está diante de uma escolha: continuar agradando, ou começar a se encontrar. E não se trata de se tornar um rebelde, um contestador crônico, um provocador vazio. Trata-se de recuperar o direito de pensar, de elaborar, de transformar a dúvida em ferramenta e não em vergonha, de entender que o desconforto é parte do processo de se tornar alguém que não apenas sobrevive, mas vive com lucidez. A partir desse ponto, alguns movimentos se tornam possíveis. O primeiro é nomear. Identificar os padrões que sustentaram a burrice funcional. Talvez seja a necessidade de aprovação, talvez o medo de rejeição, talvez a crença de que pensar demais afasta as pessoas. Cada sujeito tem seus próprios alicerces inconscientes. E a análise é o lugar onde esses alicerces podem finalmente ser examinados sem julgamento. Nomear é reconhecer. E o que é reconhecido pode, aos poucos, ser transformado. O segundo movimento é o confronto simbólico. Voltar ao passado e olhar para as cenas que ensinaram que questionar era perigoso. Que ser inteligente emocionalmente significava calar o próprio desconforto. Que ser maduro era aceitar tudo sem reagir. Essas cenas precisam ser revisitadas com o olhar de hoje. Não para reviver a dor, mas para libertar o eu do pacto que foi feito quando ele ainda não tinha escolha. O terceiro movimento é criar um espaço interno onde o pensamento possa existir sem ser punido. Um espaço de escuta, de elaboração, de simbolização. Isso pode ser feito em análise, mas também pode começar com o simples gesto de se permitir pensar com profundidade, de não interromper a dúvida com distrações, de sustentar o silêncio até que ele traga uma resposta. Tudo isso exige tempo e coragem. Porque o elogio à burrice é tentador. Ele oferece alívio imediato, confirmação social, paz aparente, mas também oferece estagnação. E no longo prazo, isso se torna insuportável. Talvez seja essa a sensação que você vem carregando. A de que está sendo elogiado por algo que não representa mais quem você é. A de que está preso em uma identidade construída para agradar, mas que não te abriga mais. A de que está cercado por pessoas que amam uma versão sua que não pensa, não questiona, não perturba. E aí vem o dilema. Vale a pena continuar sendo amado por algo que você não é? Ou é hora de arriscar ser rejeitado para finalmente ser verdadeiro? Essa pergunta não tem resposta pronta, mas ela precisa ser feita. Porque só ela pode abrir a porta para um tipo de vida que não dependa da burrice como mecanismo de pertencimento,
Freud nos ensinou que o inconsciente é o discurso do outro e que só nos tornamos sujeitos de verdade quando passamos a escutar a nós mesmos, quando saímos da repetição e entramos na criação, quando deixamos de repetir o discurso da cultura, da família, da moral e começamos a construir um discurso que nos seja próprio. Mas isso só é possível quando ousamos pensar. Pensar sem medo de perder. Pensar sem medo de se afastar. Pensar sabendo que a lucidez muitas vezes será solitária, mas também sabendo que essa solidão é o preço da liberdade psíquica, da autenticidade, da possibilidade de viver uma vida que não seja uma encenação coletiva de paz superficial. Então agora respira fundo e olha para sua própria história. Onde foi que você começou a fingir que não via? Onde foi que o elogio à sua neutralidade te convenceu de que era melhor não sentir? Onde foi que você trocou sua lucidez por uma aceitação que hoje não faz mais sentido? Essas perguntas são incômodas, mas são elas que iniciam a reconstrução. E essa reconstrução não precisa ser imediata, ela começa com um não. Não ao elogio vazio, não à repetição automática, não à burrice como virtude. E começa, sobretudo, com um sim. Sim ao desconforto do pensar. Sim à angústia da lucidez. Sim ao caminho difícil, mas honesto, de se tornar alguém que vive de dentro para fora. Chega um ponto em que não há mais desculpas. Nenhuma metáfora espiritual, nenhum mantra de positividade, nenhum elogio social é capaz de sustentar o vazio de estar ausente de si. Não importa quantas pessoas digam que você é equilibrado, maduro ou evoluído. Quando você sabe que parou de pensar, de questionar, de se escutar, tudo o que vem de fora vira ruído. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você se cala. Não aquele silêncio teatral de quem performa maturidade, mas o silêncio brutal de quem se depara com a própria ausência. De quem percebe que, em nome da aceitação, abandonou a própria voz. Talvez essa seja uma das experiências mais solitárias que alguém pode viver. O momento em que a burrice, antes confortável, se revela como prisão. Não uma prisão feita de grades, mas de elogios, de palmas. De frases que dizem, você é incrível, enquanto sua alma grita, eu não estou aqui. É nesse abismo que a psicanálise começa. Quando o sujeito não quer mais ajustar o sintoma, quer escutá-lo. Quando ele para de querer parecer bem e começa a querer entender por que está sempre no mesmo lugar. Por que repete padrões? Por que sente raiva do que não deveria? Saudade do que nunca teve? Medo do que nem conhece? Nesse momento, tudo o que era antes motivo de orgulho passa a ser suspeito. A calma, a leveza, a neutralidade. Cada uma dessas máscaras começa a se desfazer. Não como num gesto heróico, mas como quem está cansado de fingir. Cansado de se anestesiar com frases prontas. De se esconder atrás da burrice estratégica que aprendeu a vestir como segunda pele. E então a pergunta que fica é: o que sobra quando você tira todas essas camadas? O que existe depois que você desmonta a persona do adaptado, do bem resolvido, do espiritualizado? O que aparece quando você para de se proteger com a burrice dos que não incomodam? Talvez no começo não sobre nada. E isso é assustador, mas é nesse nada que começa o sujeito. O sujeito freudiano não é aquele que sabe tudo. É o que suporta não saber. O que sustenta a angústia do desejo. O que aguenta o silêncio sem recorrer a distrações. O que é capaz de se escutar mesmo quando a escuta dói. E isso não é romantismo. É enfrentamento. Porque pensar não é apenas um exercício intelectual. É um ato de coragem afetiva. Pensar é permitir que a dúvida corte as certezas que sustentam o eu ideal. É aceitar que você pode estar vivendo uma vida inteira construída em cima do medo de ser quem realmente é. A burrice nesse cenário não é um defeito. É uma blindagem. Uma muralha erguida para não entrar em contato com o que realmente importa. E o que importa quase sempre é o que foi evitado a vida inteira. O trauma que você minimizou, a ferida que você espiritualizou, ou conflito que você disfarçou de gratidão. Freud dizia que o sujeito neurótico prefere a infelicidade familiar à felicidade desconhecida, porque o conhecido, mesmo doloroso, é mais suportável que o novo. E o novo exige pensamento, escolha, posicionamento, risco. E o elogio à burrice serve justamente para evitar isso, para manter o sujeito preso ao conhecido, mesmo que esse conhecido esteja matando sua potência vital aos poucos. Então, se você chegou até aqui, talvez algo em você já tenha se movimentado. Talvez já esteja cansado da anestesia. Talvez já tenha percebido que aquilo que te elogiavam não é virtude, mas acomodação. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca. E agora eu quero te deixar com uma última pergunta. Quando foi que você decidiu que pensar demais era um defeito? Pensa nisso, mas não com pressa. Deixa a pergunta ficar.
Deixa ela te incomodar, te visitar à noite, te encontrar nos momentos de silêncio. Porque talvez o que você chama de paz não seja paz, seja exaustão. E talvez o que você chama de burrice seja apenas medo. Medo de sentir de novo, medo de lembrar, medo de mudar. Mas a mudança não começa com um passo. Começa com um pensamento. E esse pensamento não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro, mesmo que doa ponto, principalmente se doer. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e principalmente não foge do que te provoca.